Prazer revê-las hoje. Como é que vocês estão? Muito melhor agora, né, professor? Com a sua presença aqui com a gente, sem demagogias, porque o pessoal aqui sabe o quanto, né, a gente tem aí um carinho enorme pelo professor Marcos Vinícius. Todas as sextas estavam aqui, estava presencialmente com a gente, agora está de forma remota, mas estamos juntos. Obrigada, professor, mais uma semana. Não, prazer conversar com você, sabe disso, né, Paulo? Vocês moram no coração. É recíproco. Vamos lá, Isa vai começar hoje com as perguntas, daqui a pouco eu engato as minhas aqui. Então, direto da fonte, professor, você chegou aí faz, né, mais ou menos uma semana, a gente vê essas escaladas ali de tensões vindas aí né, tá aí próxima da Rússia, em relação também a Joe Biden, da declaração que estamos próximos ao Armagedon. Como é que está a situação, o clima aí? Você que está aí vendo aí com os próprios olhos toda essa situação do conflito no leste europeu. O que se repercute aí entre as pessoas da República da Geórgia? Olha, Isa, eu vou te falar duas coisas, né, aqui. Primeiro, vou falar que eu passei alguns dias na Alemanha e eu só acho importante de ver isso, né? Você olhar e notar que existe, de fato, uma crise de abastecimento de energia semelhante àquele apagão que nós vivemos no passado. Não sei se ainda lembram dos anos do governo Fernando Henrique, aliás, um dos piores legados do governo Fernando Henrique foi aquele apagão que aconteceu. Então você vê na Alemanha, por exemplo, hoje em dia, uma contenção na questão do uso da eletricidade que é realmente presente e que começa aí a fazer parte do dia a dia do cidadão. Essa foi a primeira constatação que eu vi. Agora, aqui na Geórgia, em razão pelo fato de, no passado, ter ocorrido aquela invasão aqui, eles haverem tomado, os russos, uma parte importante do território da Geórgia, mais ou menos uns 20%, obviamente que o povo georgiano está torcendo aí para que a Ucrânia consiga vencer a guerra e para que a Ucrânia consiga derrotar Putin. A grande argumentação que fazem aqui, viu, Isabel, Isa, é a questão justamente de eles acharem que Putin se encontra enfraquecido, que vive hoje em dia num bunker e que está isolado e que tem tomado aí uma série de medidas que têm sido equivocadas na questão da guerra e da iniciativa, por exemplo, equivocada da movimentação de novas pessoas para entrarem no exército, uma série de coisas. Então, a argumentação aqui das conversas que eu já tive são justamente de que acreditam que neste contexto da guerra da Ucrânia, a situação do Putin não esteja tão positiva quanto ele esperava estar neste momento. E a ameaça justamente de eventualmente utilizar uma arma nuclear é presente, embora se acredite que ele também sofra aí o medo de alguma forma que a OTAN venha a agir nesse processo todo. E muitos dizem até que qualquer tentativa de fazer isso, a essa altura os países da OTAN já têm mapeado os locais onde ele poderia eventualmente tomar qualquer tipo de ação. Este é o argumento que existe aqui entre aqueles que são favoráveis àquilo que está acontecendo, justamente pela resiliência ucraniana, que, contrariamente àquilo que se esperava anteriormente, tem se comprovado aí mais efetiva do que necessariamente se acreditava. Então, o fato é este: existe hoje em dia uma dúvida quanto à capacidade de Putin de efetivamente vencer esta guerra, embora todos tenham claro que ainda é a União Soviética não, ainda é a Rússia que tem o seu poder militar forte, mas que em razão de um enorme clima de corrupção que prevaleceu no país durante muitos anos, aquele exército não era tão forte quanto se pensava. Vinícius, né? Eu sempre, antes de falar com o professor aqui no ar, leio todos os artigos dele. Queria começar justamente com o seu artigo desta semana, publicado aí na data do dia 5/10, no SP, né? No Diário aqui de São Paulo. A política brasileira não é minha área de especialização. Já há muitos anos que o cenário internacional sempre se provou muito mais fascinante pelas movimentações observadas e também pelo fato de o Brasil parecer estagnado intelectualmente em sua atividade política.
Mas lá abaixo você fez algumas críticas, né, em relação a esse cenário nosso político aqui no Brasil, né, trazendo aqui também um ponto importante, falando que esse resultado eleitoral se revelou aí, né, um binômio ódio versus medo, né, e falou muito em relação que neste ano em particular a questão da corrupção, que foi tão importante no último ciclo, acabou se revelando aí totalmente secundário. Queria entender um pouco mais, você que está aí também, né, qual que é a visão, principalmente do estrangeiro, em relação a nós brasileiros hoje, né, que estamos aí vivendo essa eleição, esse período eleitoral, e também entender um pouco mais, né, da sua visão aqui, exatamente em relação a esse primeiro turno das eleições. Então, Paula, nesse processo todo, eu disse que a gente teve um binômio nessa eleição. Geralmente, quando você vai para a urna, você deposita o voto na esperança de 4 anos melhores. E neste contexto, e não é só o Brasil, na França, na eleição francesa também foi a mesma coisa. Você observa em outros lugares também, até mesmo na Itália, como aconteceu recentemente. O eleitor, ou ele está votando por ódio, então ele vota no candidato porque ele odeia o outro de tal maneira que ele não quer que aquele outro seja eleito, ou ele tem medo, não é? Então ele vota justamente com o medo de que um outro candidato seja eleito. Então essa é uma característica que a gente tem observado nas eleições nos últimos tempos, particularmente em razão do processo de polarização que a gente vê manifestado aí em todos os momentos. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente aprendeu aí da eleição brasileira é que, embora em 2018 o assunto corrupção tenha prevalecido substancialmente no debate, o que nós vemos é que não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, o assunto corrupção não é tão relevante quanto deveria ser. Nós tivemos aí, por exemplo, no caso das Filipinas, a eleição de um membro da família Marcos que simplesmente dilapidou os recursos do país durante muitos anos. Nós tivemos prefeitos no México que foram eleitos e eram sabidamente corruptos. Você teve também o caso da esposa do Zelaya em Honduras, que foi eleita sabendo-se que o marido estava ali num processo de criar um golpe contrário aos interesses do país e também por casos de corrupção. Então, a corrupção assumiu um papel secundário porque o que você observa, e isso que é o que mais impressiona, é que as pessoas estão mais preocupadas em razão de uma vertente constante e uma ênfase substancial no aspecto do discurso do politicamente correto, que as pessoas estão mais preocupadas com a questão do discurso, com a efetividade, não com a efetividade, mas com a própria questão da corrupção. E tem muita gente, então, fazendo opção por um candidato, não em razão da corrupção, mas em razão justamente de entenderem que o seu discurso não é o mais apropriado para você ter aí num cenário político nacional esse tipo de situação. Então essa é uma outra coisa que a gente viu nesse processo todo. E essa situação de discurso é o que nós vemos, por exemplo, os europeus colocando de lado, não é? Porque dos dois lados do Atlântico você tem ondas diferentes. Enquanto você tem na América Latina, do México à Patagônia, uma questão de um discurso mais politicamente correto do ponto de vista político e uma preocupação menor com isso da corrupção, no caso dos países europeus, você nota aí uma ascensão de uma direita combativa que também tem os seus problemas na qualidade do seu discurso, mas que leva ou de alguma forma enterra um pouco dessa situação do politicamente correto. Então você vê o Atlântico separando e evidenciando duas ondas diferentes, dois ventos diferentes, tanto para um lado como para o outro. E o caso da imagem do Brasil, eu sempre digo que o Brasil precisa entender que é uma das maiores economias do mundo, que tem um potencial enorme, é mal gerenciado, é verdade, há muitos anos, mas o Brasil tem um potencial enorme que deveria jogar, né, na liga dos países que têm um potencial igual ao Brasil e deixar de ser aí um anão diplomático. E obviamente que sempre existe aí uma narrativa internacional
contra o Brasil, não importa se o presidente é de direita ou de esquerda, sempre haverá uma narrativa contrária ao Brasil, justamente porque é um país em ascensão e que tem aí os seus inimigos, embora ache que seja amigo de todo mundo. Então, e um outro problema também que o Brasil enfrenta é que a diáspora brasileira, muitas vezes, ao invés de ajudar o país, mais ou menos piora a situação e cria uma fantasiosa perspectiva equivocada sobre o país, achando sempre que o país é pior do que aquele em que eles estão. Quando você nota, por exemplo, e eu comentei isso outro dia com um amigo meu, que você tem lugares no Reino Unido em que a expectativa de vida é 53 anos de idade, muito pior do que aquilo que você observa no Brasil. Então, a imagem do Brasil é esta, ela sofre um problema aí natural de um viés negativo. Nós temos governos que não sabem se comunicar internacionalmente e, para piorar tudo, se você tem aí um cenário eleitoral tão complexo e tão complicado como o nosso, em que os dois discursos são extremamente ruins para a imagem do país, aí você tem uma situação difícil de lidar. Mas o Brasil precisa investir muito nessa situação de melhoria da sua imagem internacional, até para facilitar o turismo e também investimentos no país. Vou trazer aqui o nosso querido Gani, que também está com a gente hoje. Tem perguntas para o professor Marcos Vinícius. Fica à vontade, Gani. Fala, professor Marcos Vinícius. Quero saber quando é que a gente vai comer aquela costela novamente, hein? Deliciosa. Mas não é brincadeira. É o seguinte, falando sério. Os Estados Unidos está está tirando as sanções da Venezuela, né? Porque o acordo da OPEP foi um fracasso. Biden saiu humilhado da OPEP. Como é que o senhor vê as consequências de curto e médio prazo da volta da Venezuela no mercado de petróleo? E você vê, né, Gani, não só humilhou, a Arábia Saudita parece que está vendendo petróleo mais barato para os europeus do que para os americanos, né? Então, se você olhar para a situação, os americanos que historicamente são aliados de primeira hora da Arábia Saudita. Então, isso não é humilhação, não sei o que a gente pode chamar desse processo todo que a gente observa nessa história toda. Mas é verdade que isso revela, mais uma vez, a inconsistência e a incoerência da política americana, que, obviamente, nós entendemos, como já dizia o Lord Palmerston, o primeiro-ministro britânico, que em relações internacionais, nas relações internacionais, você não tem nem amigos perenes, nem inimigos perenes. A única coisa que é perene é a questão dos interesses do Estado. E, obviamente, que o presidente Biden, depois dessa situação, precisa recorrer aí, também por uma inconsistência do discurso, afinal, os Estados Unidos tinham alcançado aí a sua autossuficiência com a questão do petróleo de xisto, mas em razão do discurso do politicamente correto, eles abandonaram muito daquilo que estavam fazendo anteriormente. Então, eles estão pagando a conta disso, assim como os alemães estão pagando a conta do politicamente correto na questão da energia utilizada e no fato de aí tentarem acabar com a utilização da energia nuclear, que era muito mais garantida e muito mais estável para o país, mas em razão dessa situação se sentiu aí mais inclinada à opção por energias verdes, renováveis, que não tem a capacidade de manter aí a efetividade das funções industriais e econômicas do país. Mas o fato é de que, considerando os interesses dos Estados Unidos de querer aí uma política de aproximação com a Venezuela, isso revela que não tem inimigo perene, os interesses continuam elevados e nós vamos ver aí por quanto tempo os Estados Unidos mantêm essa lua de mel com os venezuelanos, até porque aquela tentativa de apoiar o Guaidó também se revelou como um erro estratégico da política externa americana. Então você nota uma coisa, né? Quando o país vem em declínio, ele tenta tomar algumas medidas políticas, mas elas também vão dando errado, e aí ele começa a criar uma espiral negativa de decisões. E o que se nota é que quem eventualmente embarcou
dentro dessas ideias e quis apoiar, começa a notar que existe uma hipocrisia nas ações e não só nas ações, no próprio discurso. Então, é necessário muito cuidado nessa questão do alinhamento que qualquer país faz, porque justamente estas situações são muito transitórias e, de repente, você pode aí querendo defender alguma situação que dali a pouco aquele maior apoiador vai ser o seu principal inimigo. Então, são as incoerências que você nota na política internacional, que também acontece na política doméstica. Por sinal, né, teu inimigo que vira seu aliado, sobe no seu palanque, vira seu vice, enfim. Professor, voltando para esse aspecto, né, exatamente, que você estava trazendo aí dos Estados Unidos, no passado, a gente viu o próprio Estados Unidos, né, reforçando ali para a Europa, para a Alemanha, cuidado que vocês estão aí, né, dando dinheiro a Putin, ficando cada vez mais nas mãos de Vladimir Putin, na dependência principalmente energética. Aí a gente viu tudo o que aconteceu, estamos vivendo, né, exatamente tudo isso que aconteceu, a própria Europa financiando até a própria Rússia, né, diante dessa guerra e dependente aí da questão energética. Estados Unidos agora, né, você falou em relação aos interesses, Estados Unidos não estaria aí ajudando o Maduro, não estaria cometendo o mesmo erro da Europa, né, em se aliar exatamente aí, tirando um pouco mais dessas sanções à Venezuela, fortalecendo aí uma ditadura, né, que o próprio Estados Unidos, em algumas vezes no passado, chegou a tratar desse assunto com um receio. Agora eu acabo olhando aqui, uma notícia nova. Estados Unidos anunciam novas restrições de acesso ao mercado de chips para as empresas da China. Ou seja, colocando mais sanções ali na China, tirando um pouco das sanções à Venezuela. Quais serão as consequências que os Estados Unidos podem enfrentar diante dessas conduções aí políticas, geopolíticas? Mas você sabe que o erro quando você erra uma vez, você começa a tentar aquela espiral negativa, não é? A espiral do erro em que você começa a ter incoerências nas políticas que você vem aplicando. E o grande problema, viu, Paula, é que esta administração casuística dos princípios realmente reforçam esta ideia de que você é incoerente, hipócrita e que realmente você não tem aí uma coerência naquilo que faz. Então, esse que é o grande problema. Sanciona por um lado, depois retira a sanção do outro. E não podemos esquecer, por exemplo, que nessa história de favorecer um lado ou outro por questão de interesses, os Estados Unidos foram aí um dos grandes financiadores do Osama Bin Laden inicialmente, lá no passado, justamente porque ele estava lutando contra o Irã. Então você vê a própria situação ali da Al-Qaeda, todos esses processos que nós temos aí são resultados de políticas do passado que foram equivocadas. E na América Latina nós podemos aí contar vários casos de ditaduras na época nos anos 70 que foram grandemente apoiadas pelos Estados Unidos na ocasião. Então, não busque, né, Paula, isso é importante a gente sempre enfatizar, não busque coerência em política internacional e não busque coerência na ação, principalmente dos países que pretendem manter aí o seu poder global. E os Estados Unidos têm essa questão toda da manutenção do poder global. Ontem também em conversa com um amigo meu, estava justamente verificando isso, né? A guerra da Ucrânia se transformou aí num grande conflito de impedir, por exemplo, que a China consolide um processo de ascensão global. Então o presidente Biden vai fazendo aqui e ali, aplicando casuisticamente soluções que geralmente não ajudam muito nesse processo todo do país, a percepção internacional dos Estados Unidos. Mas, enquanto os norte-americanos tiverem aí e o Gani pode falar isso com melhor clareza do que eu, enquanto eles tiverem aquela maquininha que imprime um papel verde que o mundo inteiro ambiciona, com isso eles vão se mantendo sempre como uma potência hegemônica global e difícil de combater. A questão militar, hoje em dia a gente já viu, e o histórico tem confirmado, de que às vezes você ter um maior militar não significa que você sempre vai ganhar as guerras, até porque os Estados Unidos, a única guerra que ganhou depois de 1945 foi no Iraque, extremamente combalida, e você vê hoje em dia também, até mesmo nessa situação da Ucrânia, que nem mesmo a Rússia,
que foi a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial, está conseguindo combater a Ucrânia da maneira que imaginava poder fazer. Então, são várias incoerências neste processo todo e, obviamente, o que prevalece sempre é o interesse. Então, essa que é a grande característica que nós podemos extrair de tudo isso que nós estamos observando. Gani, quer complementar? Não, acho que o professor Marcos Vinícius foi perfeito na sua análise. Realmente, né, a possibilidade de você imprimir dólar é uma arma bastante significativa numa guerra hoje que se torna uma guerra econômica. Veja que os Estados Unidos utilizou desta arma contra a Rússia, tirando a Rússia do SWIFT, impedindo que ela recebesse transações em dólar. Agora, apesar de todo este poder econômico dos Estados Unidos, ele encontra algum tipo de limitação imposta pela realidade. E qual seria essa realidade? Por exemplo, preço de commodities, né? As commodities. Então você sanciona a Rússia, tirando ela do SWIFT, impedindo ela receber em dólar, porque os Estados Unidos que tem esse tipo de monopólio, mas por outro lado também a Rússia saindo do jogo, deixa de produzir, deixa de exportar algumas commodities, e ela tem algumas commodities muito relevantes como o gás natural, uma commodity energética. Isso causa um aumento de preço brutal nas commodities, petróleo, gás natural, e o mundo acaba pagando essas consequências também. Então, apesar de todo este poderio econômico dos Estados Unidos na área econômica, ele também encontra algum obstáculo na realidade, na medida em que os países são muito dependentes de energia e a Rússia é uma grande produtora de energia. Além disso, em relação à China, você tem o dólar, mas por outro lado, a China é a fábrica do mundo, então sancionar a China também é muito delicado, porque no dia seguinte não vai ter nada na prateleira do Walmart nos Estados Unidos. Bom, já que a gente está falando dos Estados Unidos, mas agora um problema mais interno de lá, inclusive muito polêmico. A gente está aí prestes às eleições de meio de mandato e tem a questão da migração. Eu acabo de receber uma notícia de que o prefeito de Nova York declarou estado de emergência por influxo de imigrantes em busca de asilo. A gente viu toda aquela questão, aquela polêmica do governador da Flórida mandando um avião fretado de imigrantes ali para reduto de milionários, né, em Martha Vineyards ali. Inclusive, Obama tem uma mansão lá, justamente para lá que ele mandou esses imigrantes. Teve até uma entrevista que ficou bem famosa de um venezuelano dizendo que as fronteiras do México estão totalmente abertas para quem quiser passar. Então, está acontecendo uma crise migratória e agora o prefeito de Nova York declara estado de emergência, até por conta desses imigrantes que não param de chegar nessas cidades que aceitam esse tipo de pauta, né? Inclusive é uma pauta muito importante ali, né, dos democratas. A maior parte dos latinos votam nos democratas e isso está se tornando um problema para os Estados Unidos. Eu queria entender, na sua visão, primeiro, era algo para Kamala Harris cuidar, né? Parece que ela está sendo até criticada pelo próprio partido de não estar tomando as rédeas em relação a esse assunto da imigração, que está bem polêmico por lá. Isso pode afetar as eleições de meio de mandato de Joe Biden? Isa, o cenário não é bom, né? E eles estão sentindo na pele aquilo que os europeus já sentem há muito tempo, né? Isso que o DeSantis está fazendo me lembra muito do que o Berlusconi fez. O Berlusconi uma vez pegou um trem, encheu de africanos e os encaminhou para Paris e deixou todo mundo lá em Paris dizendo: olha, vocês são tão a favor de direitos humanos, por favor, resolvam esse problema aqui. Então, o fluxo e o problema migratório é normal que aconteceria, porque houve ali, no caso do presidente Biden, uma flexibilização naquela história toda do muro, né? O muro que o Trump falava tanto foi um impeditivo pela retórica também, não é? Então, muita gente não queria entrar nos Estados Unidos porque tinha medo justamente daquilo que estava acontecendo com o presidente Trump. E o fato
Trump ter ali aquele discurso todo contrário à migração. Mas o fato é de que o momento global também era diferente. Hoje em dia a América Latina ressente aí os problemas da Covid-19, da pandemia, a economia enfraquecida e também ressente os efeitos da guerra na Ucrânia. Então isso tudo faz com que esta parte do México até a Patagônia tenha empobrecido, e é normal aí que estes países que têm um histórico de mandar migrantes para os Estados Unidos continuem fazendo, e obviamente que com a situação pior esses números aumentam. Só que aí você tem justamente a ditadura do politicamente correto, não é? Em que os democratas precisam dar uma resposta, mas estão aí perdidos na questão da resposta justamente porque a ação seria inconsistente e incoerente com a política que eles apregoam e que foram extremamente incisivos com relação ao presidente Trump na condenação àquilo que ele fazia. Então, quando você olha para isso tudo, você vê que a questão migratória vem aumentando nos Estados Unidos, ela cresce também porque uma parte da população, e aqui é verdade, não podemos querer tapar o sol com a peneira, a gente sabe que esses migrantes também têm uma função importante dentro da sociedade americana, porque eles fazem justamente os trabalhos que o americano ou aquele que está mais tempo nos Estados Unidos não quer fazer. Menos qualificados, mais baratos de mão de obra, e inclusive existe uma exploração desta mão de obra ilegal dentro da economia norte-americana. Eu não sei qual é a porcentagem disso no PIB, mas existe porque é necessário que essas pessoas continuem entrando justamente para abastecer este mercado mais baixo, né, esse estamento social mais baixo dos Estados Unidos. Então, a questão migratória é um problema, e você enfrenta o presidente Biden, que tem uma situação elevada de inflação, uma guerra na Ucrânia que ele não está saindo vencedor tanto quanto gostaria de sair no presente momento, e o fato aí de que a ditadura do politicamente correto também se impõe dentro do próprio discurso democrata, que ressente justamente isso. Assim como a Alemanha sente o erro do politicamente correto na questão de energia verde e não ter buscado ali manter outras soluções alternativas, você vê que isso tudo vai permeando e vai tendo um custo enorme para os países. Agora, eu só queria fazer um comentário aqui que eu esqueci de mencionar, que a Paula falou antes. Uma das coisas importantes também, Paula, para a gente lembrar, é que o custo de energia russa era mais barato do que as alternativas, porque as alternativas no fornecimento de gás e petróleo, a alternativa sempre é o Oriente Médio, e a instabilidade do Oriente Médio é uma coisa que preocupa ainda mais os europeus, e os russos vêm desde a Segunda Guerra fornecendo esse gás, esse petróleo. O problema foi agora justamente do equívoco aí, no meu ponto de vista, de a OTAN querer expandir em área que era de influência soviética. Então, esse que é o problema todo que a gente nota nessa situação. Bem pontuado aí, bem lembrado, professor. E essa questão de política migratória daria uma pauta aqui para a gente ficar horas falando, mas infelizmente nosso tempo aqui já se acabou. Eu até ia fazer uma comparação com a nova premiera da Itália, que tem uma política migratória bem diferente em relação a isso, mas vou deixar para a semana que vem. Professor, tem que ser um podcast. Professor, só para dizer que o nosso querido André Machado, né, um grande profissional do mercado, aí o ogro de Wall Street, está aqui no chat dizendo o seguinte: professor Marcos Vinícius foi simplesmente impecável e cirúrgico, tanto na síntese sobre geopolítica, como na análise de geopolítica dos Estados Unidos. Se todos parassem para ouvi-lo, não perderiam tanto dinheiro. Tá aí, um grande elogio de um outro grande profissional aqui, é o professor Marcos Vinícius. Obrigada, professor. Até semana que vem. Eu que agradeço pela oportunidade, uma boa semana para vocês. Aproveitem o verão tropical, porque aqui já está começando a ficar frio, viu? Aqui ainda não chegou. Pelo menos em São Paulo, essa semana deu uma amenizadinha, vamos dizer assim. Mas nem parece que a gente já está aqui no mês de outubro. Mas vamos lá. Obrigada, professor. Até semana que vem. Bom dia a todos. Beijos. Até semana que vem.